deixar, quando está conversando com a Cris, deixar de falar de Canal da Mancha, né? Para quem é fã restrito de maratona aquática, ultramaratona, quando sempre fala de Canal da Mancha, e quando a gente conversa com o nadador, uma nadadora que completou o Canal da Mancha, sempre tem aquelas dúvidas, aquele interesse. Então, é bem especial isso, né? Essa conquista para você. Eu estava até olhando aqui, foi dia 26 de agosto, né, de 2001. Você sagrou aí a primeira carioca a concluir o Canal da Mancha. Coincidentemente, 26 de agosto é o dia do aniversário da minha filha. Olha só, hein? Que legal, cara. Falar um pouco, que você falasse um pouquinho do que foi ser, né? Ter essa conquista, ser a primeira carioca, né? O que passou aí na cabeça? As coisas antigamente, eu atravessei o canal em 2001, tá? O tempo vem passando muito rápido, né? A gente está vivenciando algumas mudanças muito bruscas de hábito, e principalmente na indústria do esporte, né? Hoje a gente está fazendo uma live, cada um na sua casa, né? Você tem imagem, você tem registro, você tem dados de tudo. Você hoje está se preparando, deu um intervalo na tua preparação lá para o teu evento que foi adiado, né? Mas você tem uma equipe multidisciplinar, né? Antigamente era o Daut lá, né? Algum fisioterapeuta, quando você ferrava o ombro, que eu costumava ferrar bem. E aí, então, a preparação na época era completamente diferente. Foi muito um sonho individual, né? Eu sempre fiz águas abertas. Eu fiz minha primeira travessia aqui no Rio em 77. Foi uma Flamengo Urca, né? E eu cheguei a nadar 16 edições da Flamengo Urca. E eu sempre gostei. E aí comecei a ver as provas lá fora e tal. Comecei a fazer algumas provas fora. Só que aí era assim. Você chegava para as pessoas e falava: ah, você faz o quê? Eu faço travessias. Ah, tá. Já atravessou o Canal da Mancha? Não. Ou seja, todo mundo te perguntava pelo Canal da Mancha, né? Teve uma época que eu cheguei a ficar em 8º lugar no ranking da FINA, né? Na época que tinha o circuito da FINA, eram provas de 25 quilômetros em diante. Então, nadei Caprinápolis, Santa Fé Coronda, Anadaras Paraná, Atlantic City e algumas outras provas tradicionais, né? Provas aí que tem mais de 60 anos as edições. E tudo assim, sozinha, viajava, o Igor viajava junto, teve um ano que foi a Ana Mesquita, outro ano vai outro, os argentinos, e aí você vai conhecendo os estrangeiros. Isso, a amizade que a gente tinha no Flamengo, eu tenho em alguns atletas de outros países também, é muito legal isso. E aí falei, pô, eu vou escolher um ano que não tenha Copa do Mundo, que não tenha Olimpíada, tem que ser no ano 1 do ciclo olímpico. Porque é questão de imprensa, né? Hoje em dia você tem vários canais, antigamente não. Era televisão e jornal, e rádio só. Antigamente você não tinha mais nada disso. Então eu falei, vai ser no ano 1 do ciclo olímpico. 2001, fiquei de fora nadei um sul-americano, fiquei de fora de um mundial em Fukuoka, não sei o que, eu falei, é esse ano aí. Aí chegou o final de 2000, eu entrei em contato com o Cláudio Plitt, não sei se você chegou a conhecer, um nadador da Argentina, né? Não, que eu acho que uma decisão muito importante que você tem é quem vai no seu barco, tá? Porque essa pessoa, a decisão de seguir a prova ou de abandonar, ela vem do barco, tá? Porque você não vai ter condição de avaliar. Se você decide sair, é porque você ainda tem um restinho que dá para usar, entendeu? Porque você tem que ser tirado da hora. Da água, entendeu? E essa decisão ela vem do barco. Então, o que acontece? Quem está no barco tem que ser uma pessoa de muita confiança. Eu acho que é a grande decisão, né? A gente vinha aí de uns anos atrás o acidente da Renata, né? Então, eu tinha 2 pessoas que eu colocaria no meu barco, né? Um era o Cláudio, que foi comigo, ou o Igor. Porque eram 2 pessoas que do barco eu reconhecia a autoridade e se falassem, sai, eu ia botar, né? Ia botar o Aclis na testa e ia subir. Né? Não ia botar a viola no saco, né? Mas eu ia botar o Aclis na testa e ia subir. Yes. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Entre um dos fatores, acho que foi o que faltou um pouco na Renata. Tá? Porque você sabe, você tem que se
incentivar muito para fazer uma prova dessas, né? Sim. Todo dia, né? É todo dia. Não, eu vou superar. 24 horas. Então, cara, não dá para virar. Não dá para virar essa tomada congelando e vendo a chegada, né? Então, é bem complicado a parte mental, né? Então, e aí, outra coisa que as pessoas também perguntam é como é que é a preparação mental. Nunca utilizei a parte de psicólogo, essas coisas assim. Não era muito comum na nossa época, né? Hoje em dia é super comum. Os atletas têm muito, né? Cada vez mais, né? Eu acho que ajuda, eu acho que sempre acrescenta, né? Mas na época não tinha, né? Só que eu acho que tem uma grande diferença. O grande divisor de águas é o seguinte: como você chega no canal, tá? Tem dois grandes tipos de atletas que tentam atravessar o Canal da Mancha. Aqueles que têm uma bagagem muito grande, que era o meu caso, tá? Eu vinha do esporte de competição, eu tinha técnica de nado, eu tinha várias provas já nadadas, eu sabia o que eu ia estar lidando. E você tem, por exemplo, uma Dailza na época, né? Que foi uma atleta que saiu do zero, que aprendeu a nadar por causa do filho. E eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, eu só estou dizendo que são coisas diferentes, né? Sim, e aí, para cada um, existe uma preparação mental. Porque enquanto o atleta que ele não tem a mesma bagagem, a mesma qualidade técnica, que, por exemplo, que você mesmo, que já tem uma bagagem de atleta, foi nadador, sabe o que é treinar e tal, essa coisa assim, esse atleta ele vai ter... mas o Zé está acostumado a nadar, ele já nadou no Flamengo, ele nada travessia, não sei o que lá. Essa é a dificuldade que esse atleta tem. O atleta que veio de competição, ele tem uma outra dificuldade, que está aqui em cima, que é a grande dificuldade do atleta de competição, porque você não desliga o atleta de competição, tá? Você vai ser competitivo o tempo todo, né? E isso é difícil no canal, tá? Porque o canal a primeira coisa que você vai fazer no canal é abaixa a cabeça, tá? Ali não tem recordista, ali não tem atleta com bagagem, abaixa a cabeça, porque você vai chegar do outro lado na hora que o canal te deixar chegar, entendeu? Então, o meu objetivo, ele foi atravessar, né? Quando você vai para o canal, você escolhe aquela janela, né? A nip tide, que é na tábua de maré, que eles escolhem e tal. E o meu grande problema era me manter focada no final, né? Porque eu cheguei super bem. Na época eu treinava com o Toledo. Não sei se você chegou, acho que você não chegou a pegar um. Não, eu não peguei ainda não. O cubano, o Toledo deixava os treinos para mim, né? E aí uma vez o pessoal foi fuçar lá no material do Toledo, né? A Beta Perrone olhou, Toledo, o que é isso? 10 mil? Falou, não, isso é da Fazers. Entendeu? E eu fazia o treino, eu fazia sozinho, que eu já trabalhava e tal. Enfim, mas eu sempre tive esse perfil, né? Eu sempre tive um perfil mais individual, eu não tenho problema. Isolamento social comigo não é problema. Enquanto eu tiver celular, falando com os amigos, internet, não é problema. Eu fico numa boa. Atividade física é andando na sala daqui, né? Quietinha, porque daqui a pouco eu vou ser grupo de risco, né? Mas E aí eu acho que é isso, entendeu? Eu tive muita preocupação na chegada, porque o outro problema é você não entrar naquela euforia, né? Tá acabando. Não tá acabando. Acabou de começar a aproximação final. É muito séria essa parte. Dizem que a maioria dos acidentes acontece quando você está chegando perto de casa, né? De carro, essas coisas, porque você baixa a guarda. Você relaxa, né? Você chega lá, pô, que dedo, não sei que tá chegando. Não, calma. E eu só relaxei quando eu voltei pro barco. Porque eu ainda tive problema, né? Porque eu não cheguei numa praia, eu cheguei em pedra, ainda tive que subir nas pedras lá, porque, cara, eu quero sair da água, né? O barco, não, mas tinha uma praia para frente. Não enxerguei, eu enxerguei para frente. Eu só mirei na frente e subi. Se tivesse que subir lá no farol, eu subia, né? Tanto que eu subi numas pedras, aí ainda tinha água depois. E você tem que clear the water, né? Você tem que entrar
Você tem que sair da água. E o barco estava longe, porque eu estava bem fisicamente e eu estava bem psicologicamente também. Eu estava falando com o barco numa boa, tranquilamente. E aí o Cláudio falou assim, olha, você está vendo, dá para você ir, porque estava batendo muito. Né? Então tinha um marinheiro no barco, o Fred, que ele ainda pegou um barquinho a remo, coitado. E ele lá remando, o barco ficou uns 200 metros, né? Então, por isso que eu não tenho uma foto, eu tenho uma foto lá pequenininha lá na pedra, mal dá para... Eu ia abrir a bandeira do Flamengo e tal, que era naquela época da briga do Flamengo e Vasco, né? Mas aí não deu, porque o Fred não conseguiu chegar com o barco lá, tava com muita onda. E aí eu cheguei, aí subi na pedra, Davi que tinha água, olhei longe, falei assim, eu vou descer, porque eu não vou voltar no barco para voltar aqui. Aí desci, subi na outra pedra mais à frente, aí eu vi o pessoal lá no barco fazendo sinal, né? A buzina ao longe, falei, beleza, onda de 1 metro e meio batendo na pedra, me lanhei toda, né? Porque quando você fica com frio, né? Não sei se você já passou nessa fase, o teu pé, você perde a sensibilidade, ele fica anestesiado. Então você se corta e você não sente, né? Aí eu falei, beleza, agora vamos voltar. Agora como é que eu faço? Água muito fria, Cris? Olha, eu peguei 15 na largada, né? Depois deve ter esquentado. Porque eu peguei assim, no início você sai, o mar tá calminho. Até porque você nem larga com vento. Se você largar com vento, ali no meio é impossível seguir, tá? O teu piloto nem larga. E aí, larguei 4 da manhã, saí de uma escadinha, né? Quando a gente chegou 4h30 de noite, eu olhei assim e falei, Duncan, acho que a gente chegou bem cedo com a maré, né? Que a maré é maré do Maranhão, né? É aquela maré de... afastada de 7 metros. Né? Apesar de ser NIP, a NIP são marés com menos de 6 metros. Mas você chega lá em... Eu fiquei hospedada em Folkestone, não fiquei em Dover, não. Fiquei em Folkestone. E eu fiz Inglaterra-França. A maioria faz Inglaterra-França, né? No Hotel Gran Canária, como todo mundo lá, quem já fez com o Igor ou com o Cláudio. E aí você fica ali... E o piloto te chama, né? Então, você chega 4 horas da manhã no porto, lá, beleza, fomos pro porto, aí entra no barco. Beleza, de onde é que eu vou largar? Ele, não, tem um lugar ali. Tem um paredão aqui. Vou largar de onde? Ali. Aí ele jogou a luz no barco. Peguei? Aqui. Aí eu vi uma escadinha, assim, na parede, né? É dali que eu vou sair? Ele vai lá. Vai, se prepara, vai. Falei, beleza. Aí quando você entra na água, cara, é muito... A Giovana, 3 quilos, não, foram 600 gramas de vaselina. Eu usei vaselina com um pouco de lanolina, ou usei vaselina, nem me lembro agora. Eu acho que eu usei vaselina pura. Porque a lanolina é muito ruim, cara. É muito ruim de sair. Entendeu? E como eu sempre tive uma boa nadada na água fria, né? Eu sempre tive uma boa... Na verdade, o meu problema era água quente, né? Então, deu para ir. Aí você chega lá, eu falei, aquela escadinha lá, beleza. Aí você cai na água. Quando você cai na água às 4h28 da manhã, tudo escuro. Olha, a impressão que você tem numa água a 15 graus, tipo assim, eu não podia botar amigo no barco, né? Que não ia me deixar cair. Você tem que escolher muito bem quem vai no teu barco. E aí você cai na... A impressão que você tem, imagina uma folha de alumínio bem fininha, que vem um vento e ela cola em você. É porque o frio, ele é denso, entendeu? E ele te abraça, assim, né? A Rosinha, eu nadei até com o maiô da Rosinha aí, né? Que era um maiô e uma touca, né? E maiô de lycra, não tem roupa, né? É natação raiz, né? Raiz, vai batendo queixo da Inglaterra até a França. E aí você vai... e aí, a minha primeira preocupação, né? Primeiro improviso, né? Quando eu cheguei ali na escadinha, para subir na escadinha, era uma escadinha de metal encravada na parede, né? Porque aquele lugar ali não era uma praia, era um ponto ali, porque o piloto ele vai calcular o lugar de largada de acordo com a maré e com a sua natação, né? E basicamente o que manda isso é se você consegue atravessar o canal em menos de 12 horas.
Porque com mais de 12 horas você já pega 3 marés. Então ele já tem que calcular 3 viradas de maré. Tá? Então esse é um grande divisor de águas para os pilotos também. Eu tive um dia que eu fui treinar com o piloto, tal. Então ele vai, né? Ele vem com o barco, vira o barco. Aí você vai atrás, é que nem cachorrinho, né? Onde o barco vai, você vai. Você segue a linha, né? Você passa uma linha no barco e imagina um eixo aqui e bota paralelo. E vai embora. Se ele ficar fazendo isso, eu vou ficar fazendo isso também. E aí, por exemplo, na escadinha, a preocupação era não me cortar. Eu falei, cara, essa escadinha enferrujada aqui, se eu me cortar, acabou a prova. Acabou. Nem começou, já acaba. Já. Então, aí subi com o maior cuidado para virar assim. Aí, quando você sai da água, né? Aí ele... Beleza. Tem um observador no barco também, né? No barco tinha o piloto, que era o Duncan Taylor. Antigamente era o secretário da associação do canal. Era um cara todo by the book. O Fred, que era o marinheiro, e o Cláudio. Essa era toda a minha tripulação, né? E outra, eu não tive... Olha o Pierre aí, entrando. Eu tive patrocínio, metade do patrocínio, porque foi numa época que o Flamengo quebrou. O Flamengo e o Vasco quebraram o patrocínio. E quem conseguiu um patrocínio foi a Patrícia Murim, na época da Secretaria de Esportes, alguma coisa ali. Né? Metade do coisa. Mas eu estava preparada, falei, não, eu tenho que fazer o canal. Eu vou ter que fazer o canal. Porque uma vez na vida eu vou ter que fazer esse canal. Então é melhor fazer logo do que ficar mais velho e ficar... Não, tem que atravessar. Sofrer mais, né? E aí vai. O Quirilos perguntou se pegou água-viva. Peguei, mas não foi tão ruim assim. Não deu para. Eu já peguei mais água-viva fazendo Itaipu Barra aqui no Rio, em outras provas, né? Mas o canal é bem sujinho também, né? É bem... Ah, tem tubarão? Não tem tubarão, mas tem... Só para você ter ideia, eu tô nadando, dali a pouco eu olho pro barco, tá o Duncan pescando. Eu falei, almoço. Eu falei, tá legal, comandante, pode seguir aí que eu vou nadando. Eu vou tentar acelerar o almoço aqui. Vamos lá. Né? E eu voltei sentada numa cadeira de plástico que eles acharam no mar, boiando. Né? Tipo, lá na Ilha de Guanabara, né? Então a gente fala, lá também tem sujeira. Aí pescaram a cadeira, porque o barco ele tinha uma cabine muito pequena. E quando a gente voltou, demoramos 4 horas e meia para voltar. O mar estava batendo muito. Então o barco tem que andar devagar, né? Então, onda para cima e para baixo, né? Aí o Cláudio, o observador, o Fred e o Duncan apinhados na cabine, eu falei, eu não vou entrar nessa cabine de jeito nenhum, vou passar mal, tá louco. Eu toda agasalhada, tirei uma olhada, já tinha roupa lá para jogar fora, né? Porque toda cheia de vaselina. Botei um cobertor ali e tava quietinha lá atrás. Aí quando tinha uma onda maior, eles olhavam para trás e eu, tô beleza, tô aqui. Né? E por aí legal. vai.